há nestes protestos algumas coisas que nos deixam sempre desconfortáveis. Porquê? Porque estamos a falar de uma força de segurança, uma força policial, e as forças policiais, por definição, têm limitações aos seus direitos de protesto, digamos assim, aos seus direitos por exemplo, à greve, não têm direito à greve. A greve é um direito constitucional, não tem direito a ter sindicatos do ponto de vista formal do termo, portanto, há associações como todos os outros trabalhadores, mas isso, quem vai para este tipo de forças sabe, portanto, forças de segurança, forças militares, sabe que há aqui um equilíbrio e ninguém os obriga, eles voluntariamente abdicam desses direitos. O que levanta sempre questões, sempre que há uma reivindicação, um protesto, e desse ponto de vista há sempre aqui um equilíbrio difícil, não é? Quer dizer, estamos a falar de cidadãos a quem nós damos o direito de andar armados, por exemplo. Claro. E isso, damos esse direito, mas retiramos outros. Dá aqui um equilíbrio. Portanto, esse equilíbrio é um equilíbrio que existe nas democracias e não deve ser posto em causa. E desse ponto de vista, quando nós olhamos para estes protestos, eu diria que alguns estão absolutamente dentro daquilo que é o razoável e o civilizado, outros ficam ali, outros se tivessem sido feitos, não sabemos se foi, se não foi feito, já seria mais complicado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, eu estive a ver o vídeo do Pedro Costa. O Pedro Costa é o agente da PSP que começou isto tudo. Ele é um agente, é um alentejano, veio do Alentejo para Lisboa, começou por estar nas Forças Armadas, depois optou pela carreira da polícia, esteve na Esquadra da Amadora e agora está no aeroporto de Lisboa. E o vídeo é um vídeo interessante porque é um vídeo que não é um vídeo de alguém que quer subverter nada, não é? É alguém que está revoltado, que apela a um protesto dentro daquilo que é a sua civilidade, mas ao mesmo tempo é assim um grito de alma, não é? Nós temos uma peça sobre ele aqui no Observador, reproduz-se lá o vídeo, portanto quem quiser ficar mais por dentro pode ver isso. Já diferente é aquilo que se passa no grupo de Telegram, que tem 17 mil membros. Já tem 17 mil? Já tinha 17 mil, não sei se já terá mais. Ontem tinha 17 mil, hoje não sei. E nesse grupo há um pouco de tudo, aquilo é muito caótico. Aliás, a gente não sabe se todos serão agentes, se não agentes, não serão sabe. Todos agentes? Serão todos agentes, não agentes, não é? Portanto, não se tem ideia disso e começam a aparecer as coisas muito caóticas, género, como é que se fundem os fusíveis e que fusíveis é que devem ser fundidos de um certo tipo de viaturas para não, enfim, aquilo que em princípio, mas nem sequer há nenhuma garantia que aquilo seja a ser concretizado, até porque a inspeção da administração interna já olhou por estes casos e ainda não encontrou nenhuma situação irregular. Isto, apesar de estarem a acontecer coisas que nós, diríamos assim, como cidadãos, nos deixam muito desconfortáveis. De repente, a PSP não ocorre a certas situações se elas não implicarem risco de vida. Isto é, se eu tiver um carro parado à minha porta que me impede de sair da garagem, já não posso chamar o PSP, mas ele não vai lá. Mas se for violência doméstica já vai, porque aí há risco de vida. Quer dizer, eu acho que isto é, em termos de comportamento, razoável, mas desconfortável. Desconfortável porque há decisões aqui que são tomadas em função de um protesto. Sendo que, na base, o fundamento para isto poder ser tomado é que há muitos carros que estão a ficar parados. Falava-se que terão chegado a 90 a 100 viaturas, há um movimento chamado INOP. INOP é o inoperacional, portanto é a sigla de inoperacional usada na gíria das polícias, e esses carros estão a ficar parados por razões que às vezes nós compreendemos muito bem, portanto não têm de facto condições para circular, noutras porque de facto se fôssemos aplicar àquelas viaturas os critérios que muitas vezes são aplicados nós cidadãos comuns, também nos mandariam encostar ao carro se a polícia chegasse ao pé de nós e dissesse, olha, aquele pneu está careca, o pisca não está a funcionar, também nos mandavam encostar o carro, não é? Portanto, desse ponto de vista, é isso, por isso temos que perceber, de facto, o que é que está aqui em causa neste protesto, porque o protesto tem um lado puramente salarial, portanto, e foi desencadeado por aquilo que parece ser uma anabilidade política de todo o tamanho, não é? Portanto, estamos a falar de forças que trabalham juntas, muitas vezes, Judiciária e PSP, e a atribuição de subsídios
valor diferente, com critérios diferentes. O valor do subsídio que existe no caso da PSP tem uma base e depois é 20% do salário. Aparentemente, pelo que eu percebi do lado da Polícia Judiciária, é uma base muito superior, fixa, e depois provavelmente a parte variável é mais pequena. Portanto, isto cria uma diferença, sendo que à partida já há diferenças, não é? Portanto, eu aliás fiquei surpreendido quando olhei para o que está, enfim, são os salários de 2023, portanto agora 2024 serão talvez um pouco diferentes, mas as diferenças de remuneração entre a Polícia Judiciária e as outras forças, e as forças policiais, e as próprias Forças Armadas e os guardas profissionais é muito grande. Eu diria que em alguns aspectos justifica-se, estamos a falar de um trabalho com um lado mais diferenciado, digamos assim, mas há outros que eu tenho alguma dificuldade em compreender. Por exemplo, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária tem como salário base 6.646 euros. O Superintendente-Chefe da PSP, 3.668 euros, são 3.000 euros de diferença. O Tenente-General, que está à frente da GNR, 4.151 euros. Um Almirante-General, ou um General, quero dizer, nas Forças Armadas, 5.225 euros. Portanto, porque há aqui uma diferença grande. Eu não sei qual é a lógica, qual é a razão de ser disto, posso desconfiar. Um é o Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça, em todo o sistema de tribunais e tal, os salários praticados são mais elevados do que no resto da administração pública, por regra. Aliás, quem consulta os boletins mensais das apresentações na administração pública, na Caixa Geral de Apresentações, verifica que os salários mais elevados são quase sempre do Ministério da Justiça, juízes, magistrados no Ministério Público. Portanto, é capaz de ser um pouco por aí. Isto tem seguramente razões históricas. O Ministério da Justiça, até durante muito tempo, nem recebia dinheiro do Orçamento do Estado, ou recebia pouco. Era tudo as taxas e emolumentos que financiavam o Ministério da Justiça, o que lhe dava uma certa autonomia, enfim. Só que, quando estas pessoas trabalham ao lado umas das outras, estas coisas complicam-se, não é? E isso é muito evidente naquilo que escreveu o Presidente da República. Eu fui ler o comunicado ele promulgou esta lei a 30 de dezembro. E ele diz assim: não obstante a razoabilidade das medidas constantes destes diplomas, ele acha que há uma verdadeira, registra que há uma verdadeira onda de insatisfação e de contestação por parte dos sindicatos e das associações representativas de outras classes das forças de segurança. E até de dirigentes das mesmas, coisa que de resto está confirmado pelas reações ao que está a acontecer. Face à discrepância e disparidade de valores a oferir por uns quando comparados com outros. Isto está no comunicado, está no site da Presidência. E ele já está a dizer, também houve contestação das associações das Forças Armadas, não chegámos lá ainda. E depois acrescenta: a justa insatisfação destas entidades chama a atenção para isso e para a imperiosidade e urgência de medidas que deem sequência ao trabalho já em curso e tal, e possam também compensar os membros dessas forças. Portanto, ele está a dizer, tratem disto depressa. Pelos esforços, sacrifícios, riscos que enfrentam no exercício das suas funções. Portanto, sendo que essas leis, atenção, eu não conheço agora o detalhe, não consegui ir a todas, digamos assim, e além de falar, o diploma, além de atingir a Polícia Judiciária, também toca a Polícia Municipal. Eu não sei o que é que aqui houve de particular, porque aquilo que o Pedro Costa e as associações falam é basicamente de Polícia Judiciária. Bem, agora, vendo porque é que toda a gente reconhece a insatisfação e problemas. Eu acho que há, como disse, várias ordens de razão. Uma delas tem muito a ver com, de facto, a evolução remuneratória e os subsídios que são pagos. Portanto, isto é sempre um equilíbrio complicado entre todos estes setores. Isto tem muito a ver com as circunstâncias do Estado não ter dinheiro para tudo, como é óbvio, nem nós queremos que não haja razoabilidade na gestão dos dinheiros públicos. Aquilo que eu ouço alguns agentes dizer é que a comparação, por exemplo, da sua remuneração com o salário mínimo perdeu imenso nos últimos anos. E isso reflete um problema do país. A subida do salário mínimo não foi acompanhada pela subida do salário médio e, portanto, houve aqui uma compressão
que pode, a subida do salário mínimo acorreu às necessidades de muitas pessoas, mas criou desconforto em muitas outras. E, portanto, isso é um problema que aqui está muito evidente, mas que seguramente haverá noutras áreas. Há algo que também é muito... Eu, enfim, conheço agentes de segurança, de vez em quando falo com eles, a dependência que para arredondar o fim do mês, muitos deles têm dos chamados gratificados, é seguramente excessiva. Os gratificados é quando eles vão fazer serviços de segurança num casamento, por exemplo, ou num jogo de futebol, ou numa embaixada, enfim, nesses sítios todos. Além de implicar trabalho extra, pronto, mas o trabalho extra é remunerado, mas muitas vezes até há coisas que são quase humilhantes. Exatamente. Que eles fazem. São quase humilhantes. Podem dar exemplos? Não é tão caro quanto as pessoas supõem e vê-se quase que a disputa que existe em algumas esquadras para poderem exercer esse tipo de trabalhos e a dependência que de facto se criou dos gratificados, que eles têm dos gratificados. Porque não basta dizer que eles fazem... Tem mesmo problema. Que eles fazem gratificados. Temos de perceber que aquilo são muito mais horas de trabalho. Quer dizer, portanto, há muita gente ali a fazer muitas horas de trabalho semanal. Tipo, ao pé do sítio onde eu moro, há uma quinta de casamentos, como nós costumamos dizer. Sim. Uma quinta de casamentos. E o acesso a essa quinta, para o estacionamento, é num cruzamento numa estrada nacional. Portanto, para os carros dos convidados entrarem, aquilo tem sempre que ter ali um guarda, quer dizer, pode ter um paisano, digamos assim, mas o paisano não tem a mesma autoridade e é um sítio complicado de trânsito. Portanto, muitas vezes tem ali um guarda ou dois guardas, portanto, na minha zona é GNR, não é PSP, portanto, eu já sou rural. Sou rural. Estão ali, e às vezes estão ali todo um domingo, todo um sábado, todo um feriado, todo um dia, portanto, faça sol ou faça chuva, num trabalho que basicamente não é o trabalho habitual de um guarda, que é orientar o trânsito, digamos assim. Agora entras tu, agora és tu para o lugar, agora sais tu do estacionamento. Só é feito porque é pago. Só é feito porque é pago, digamos assim. Nesse caso, pelos privados. Ana Miguel dos Santos, bom dia, bem-vinda também. Desculpe. Bom dia a todos. É pago não pelo Estado, é pago pelo privado, pela entidade contratante. Isto é muito importante. Faz toda a diferença. A pessoa dirige-se ou contacta a PSP, diz o serviço que pretende e depois é indicado um agente. Um ou mais agentes, não é? Um ou dois, ou dois. Não é? Nos encontros no futebol é mais ou menos coisas parecidas, não é? Bem, é mais ou menos o mesmo. Bem, depois há isto que tem a ver com a remuneração e com o fim do mês, digamos assim, com as carreiras, com a ideia de progressão, porque isto de facto, a progressão, uma pessoa pode estar há muitos anos e progredir muito pouco. E depois há outra coisa, que é as condições de trabalho. As condições de trabalho. Aqui temos condições de trabalho que têm a ver com as viaturas, têm a ver com os computadores e têm a ver com as instalações. Eu devo dizer, vou tentar lembrar-me, eu acho que na minha vida passei 2 noites em instalações da PSP. Uma, tu já sabes qual é que foi aquela em que eu fiquei detido antes do 25 de Abril, enfim, foi em outras circunstâncias. Mas passei uma vez, nos Açores, uma vez que acompanhei, era presidente Mário Soares, a uma sessão na ilha do Faial, e já não havia lugar nos hotéis, e o único lugar que eu e o fotógrafo, eu na altura trabalhava no Expresso, arranjámos foi ir dormir para a Câmara da PSP da cidade da Horta. E foi simpático, devo dizer, foi simpático. Só que eu ontem estive a ver imagens do estado de algumas instalações hoje em dia, nomeadamente as instalações de os duches, as casas de banho, os balneários, mesmo outras zonas, em muitas, algumas delas aqui no centro de Lisboa. Nós estamos a falar de sítios remotos. Estamos a falar do centro de Lisboa e há algumas esquadras que são grandes, importantes. Portanto, eu acho que quando se é obrigado a trabalhar aqui, quando se diz que para tomar um banho, às vezes é preciso que os guardas, que já não ganham muito, se inscrevam num clube, num ginásio nas redondezas, para poderem tomar um banho quente. Nós estamos com esta temperatura que estamos, e numa dessas esquadras de Lisboa não há água quente há semanas. Portanto, tudo isto cria uma insatisfação crescente, não é? E eu devo dizer que eu vou contar uma história que uma vez me contou publicamente, foi um debate em que eu estava com ele, o Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais. A Câmara de Cascais é uma câmara relativamente rica,
vamos deixar-nos de histórias, o imobiliário em Cascais tem corrido muito bem, tem dado muito dinheiro à Câmara. Ora bem, e ele, com estes problemas todos, resolveu, é uma zona viva do turismo, tem que ter segurança, portanto tem que ter a PSP visível, como deve ser. E então ele perguntou à PSP local, que não depende dele, não estamos a falar de Polícia Municipal, o que é que eles precisavam, que ele pagava. Ele, Câmara, pagava. E uma das coisas que ele dizia assim, eles estão tão habituados a pedir pouco, que eu tive que lhes dizer, mas é só querem coletes, vocês que precisam de coletes à prova de bala? Sim. 2. 2, não querem 10. Quer dizer, o número não me recordo se era este. Mas era um bocadinho este género. Acho que também deu viaturas, precisamente porque as viaturas não estavam em condições. E outros, pronto, quer dizer, não pagou salários, como é óbvio, não é? Mas recursos que faltavam claramente. Os carros andavam a cair, eles não saíam à rua porque não tinham os coletes, coisas desse género. Provavelmente também os transmissores, os computadores. A Câmara tinha dinheiro, queria... quer dizer, garantir que não estragava o turismo e a segurança do seu concelho, porque é a galinha dos ovos de ouro, portanto pagou. Portanto, isto não pode ser assim, não é? Isto não pode ser assim, mas há muita noção de que isto é assim. E desse ponto de vista também é um sinal do estado em que está o país, porque nós sabemos que, por exemplo, houve cortes brutais no investimento numa altura em que, eu diria, já não era necessário ter, se as prioridades tivessem sido outras. Estou a falar, quando digo prioridades, é distribuir o dinheiro de outra maneira. Estou a falar dos anos das cativações, porque as cativações levaram um investimento público para níveis em que, como se costuma dizer, o próprio capital existente não era reposto. Basicamente é quando nós temos uma casa, se não arranjarmos de vez em quando os canos, se não arranjarmos de vez em quando a eletricidade, se não arranjarmos de vez em quando, se não dermos uma pintura de vez em quando, a casa desvaloriza. E é isso que aconteceu em um pouco por todo lado no Estado português durante os anos das cativações, que são os últimos anos. E isto nota-se, isto cria má vontade em quem serve nos funcionários públicos, nas pessoas que têm que trabalhar naquelas condições, como é óbvio. Desde o médico que o computador bloqueia, até ao polícia que o computador bloqueia, ou que o walkie-talkie não funciona, ou por aí adiante. Bem, e por isso, vamos lá ver, não basta chegar agora, como chegou o ministro ontem, a dizer, vêm aí muitos milhões. Vai haver investimento, toma lá mais umas Glocks são as pistolas, e umas coisas, uma cerimónia onde ele esteve ontem. Não chega, porque a reação imediata é aquela da manchete 2 do Correio da Manhã, que é, ministro promete milhões, polícias contam tostões. Isto era a manchete do Correio da Manhã. Isto cola com a realidade. Não tínhamos ilusões sobre esta matéria. E, portanto, eu acho que nós temos que ter noção disto, até porque olhamos, por exemplo, para aquela carta, para aquele mail, que o Barros Gouveia, que é o diretor-geral da PSP, enviou para as esquadras a chamar a atenção, vejam lá, não finjam que os carros estão inoperacionais quando eles não estão, tenham cuidado com as pessoas e tal, mas ele ao mesmo tempo diz, vocês têm razão. Sim. Vocês têm razão e eu estarei sempre do lado dos polícias. E, portanto, aqui, até na forma como alguns líderes políticos com responsabilidades no governo nos últimos 8 anos, pelo menos o partido deles, têm reagido, também é muito típico de Portugal. Agora, parece que não houve passado, parece que não houve 8 anos de governo, parece que não houve nada, agora toda a gente tem razão. Porquê? Porque a 10 de março são umas eleições. Portanto, e por isso eu acho que temos que ter atenção, não se pode... Penso que quem está a protestar não deve pisar o risco e até ao momento não há sinais que isso tenha acontecido. A Inspeção-Geral do Território, da Administração Interna, já esteve a olhar para o que foi feito e não encontrou. Enfim, há uma questão que o Ministério Público está a ver, que é os números de telefone trocados em algumas esquadras que enviavam para a Polícia Judiciária, se haverá aí ou não, de facto, no limite de um crime, não é? Portanto, é preciso ter atenção a isso, mas quer dizer, isto é uma daquelas situações que estava para explodir. Agora, eu fico com a sensação de que, repara, isto aconteceu inorganicamente. Foi um Pedro Costa que fez um vídeo nas redes sociais, que publicou uma carta aberta e depois foi dormir no chão nas escadarias da Assembleia. E de repente tem centenas de colegas de profissão. Foi um rastilho. Foi um rastilho. E estas coisas acontecem, e nós quando às vezes falamos
de que ficamos muito surpreendidos quando certas forças políticas de repente têm uma votação que não esperamos, é porque há muito naquela parte da sociedade que não tem a atenção das elites, e nós, jornalistas, fazemos parte das elites, mesmo podemos não ganhar como as elites às vezes, mas fazemos parte das elites e circulamos entre as elites. Nessa parte do país que não faz parte das elites, muitas vezes passam-se nas traseiras de Portugal, como eu costumo às vezes dizer, passam-se coisas que são invisíveis e que fazem fermentar um descontentamento inorgânico, que quando aparece em Portugal, tive esta manifestação, em França deu os coletes amarelos. Portanto, e é bom ter noção de que destas coisas, e os políticos não podem fazer de conta que chega a ir a inaugurações e dizer que o futuro é que vai ser bom, quando há já muitos anos de promessas não cumpridas. E eu acho que estamos, mais uma vez, perante uma situação destas. Isto não creio que tenha solução fácil, porque estamos a falar de forças com muitos elementos e custos orçamentais elevados, mas as pessoas, quer dizer, todos os cidadãos têm direito a ter uma expectativa e que essa expectativa seja cumprida. Aquilo que eu tenho a sensação que existe todos estes casos que envolvem muitos setores da administração pública são expectativas não cumpridas. E a partir desse momento há desinvestimento ou protesto. O desinvestimento já é mau, o protesto às vezes pode ser pior. Mas às vezes o protesto é a forma de acabar com o desinvestimento.